Então, para dar início a esse evento jurídico, chamarei o nosso primeiro preletor da noite de hoje, Dr. Walter de Souza Lobato, que ministrará a palestra acerca do subtema Contribuições Sociais, Solidariedade e Federalismo Fiscal. O meu tema diz respeito às contribuições sociais e o federalismo fiscal. Eu vou procurar não ser longo para não cansá-los, não ser muito, usar uma linguagem extremamente técnica ou juridiquês, para que todos nós possamos refletir sobre o tema. E vou falar basicamente de um dos assuntos mais complexos e mal resolvidos na federação. O texto constitucional de 88, inovando na teoria clássica, porque a teoria clássica dizia o seguinte: olha, os impostos fazem a justiça tributária. Neles vamos ter a capacidade contributiva, progressividade, seletividade, não cumulatividade. E as contribuições e taxas seriam contraprestações diretas ou indiretas do Estado, cujo custo seria arcado pelo contribuinte, ainda que a forfé. Mas havia uma relação direta, nessa teoria clássica, entre a taxa e o preço pago. Eu peço para emitir um passaporte, pago o custo desse passaporte. E as contribuições da mesma forma. Mas a Constituição de 88, talvez preocupada com o grande déficit social que tínhamos e temos, criou um modelo diferente. Ela criou regras específicas de competência para a União, Estados e municípios, regras de repartição desses tributos, desses impostos. O imposto arrecadado pela União é repartido para os estados, o imposto arrecadado dos estados é repartido aos municípios. Mas aí ela criou uma grande novidade, que são as contribuições gerais, que se dividem em contribuições sociais, corporativas e interventivas no domínio econômico. Para essas contribuições, lá do artigo 149, a Constituição mitigou algumas amarras do poder de tributar. Algumas imunidades que se aplicavam aos impostos passaram a não mais ser aplicadas às contribuições. Lei complementar que se exige para os impostos não se exige para as contribuições. E uma amplitude de fontes de custeio muito, muito grande. A essas contribuições, cuja fonte de custeio é uma conduta do contribuinte, o professor Sacha chama de impostos finalísticos, outra parte da doutrina chama de contribuições, mas que nelas está inserida uma característica essencial, e isso não há divergência na doutrina, que é a finalidade. A finalidade define esse tributo, como espécie ou não, mas traz a ele uma característica importante. Seriam essas contribuições que reequilibrariam o sistema econômico, seriam essas contribuições, no caso das sociais, que buscariam reduzir o déficit social que esse país possui. Mas o que fez a União a partir da Constituição de 88? Que é um fenômeno visto no mundo inteiro. O poder, quando não limitado, gera abuso. A União aumentou assustadoramente as contribuições sociais, criou novas fontes. Não havia tributação de autônomo, passou a tributar autônomos. Não havia tributação de importação, passou a tributar importação. E essas contribuições não geram repartição aos entes da federação.
como o professor e governador Anastasia alertou, hoje 70% da arrecadação está concentrada na União Federal, muito em decorrência do valor arrecadado das contribuições, PIS e COFINS. Nós criamos, ou criou-se, porque eu não fiz parte disso, um sistema tributário paralelo. Eu tenho um sistema tributário que rege os impostos e tem um sistema tributário que rege as contribuições. Lá eu encontro fontes de custeio, faturamento ou receita, importação, lucro, concurso de prognóstico, folha de pagamento. Nessas contribuições há uma mitigação do princípio da capacidade contributiva, porque faturamento não é sinal de riqueza. Eu posso ter uma empresa com grande faturamento, mas com uma margem de lucro muito pequena. Por que se mitigou? Porque havia uma finalidade social. A Seguridade Social hoje é o maior instrumento de realização social do país. Existem municípios que vivem por conta da Seguridade Social. As aposentadorias é que movimentam o comércio, seja de invalidez, por idade, seja o seguro-desemprego. Então, a característica essencial, necessária, para legitimar essas contribuições é a finalidade. E além do governo ter feito isso, de uma forma absolutamente inconstitucional, que o Supremo se omite até hoje em analisar, ele disse, olha, 20% do que você vai arrecadar, primeiro ele disse, a Constituição diz, olha, pode instituir contribuições sobre esse e esse signo presuntivo de riqueza para a Seguridade Social. Aí o governo institui a contribuição, diz que vai para a Seguridade, aí aprova-se uma emenda constitucional e diz, não, 20% dessa arrecadação volta para os cofres da União. Aquela finalidade que legitimou o legislador a instituir o tributo, que o cidadão acreditou que pagaria para a Seguridade Social, é desviada para o cofre, o Caixa Geral, o que me parece absolutamente legítimo, inconstitucional. Mas eu me lembro do professor Elcio, numa das bancas que nós participamos juntos, perguntava, o aluno respondia, não, mas a finalidade é uma regra de competência. Ele falou assim, e daí? E a partir daí, o que se faz? E esse é o ponto que eu queria deixar como reflexão. A finalidade é sim, faz parte da regra de competência. É essencial a regra de competência. A finalidade é uma regra constitucional, iluminada por princípios como a segurança jurídica. Eu só atribuo competência para, iluminada por princípios como a confiança. Eu acredito e aceito na instituição desse tributo para o financiamento da Seguridade Social. Mas a finalidade não é só regra de competência. E aí eu fui no direito administrativo, já que o direito tributário não conseguia resolver o problema, fui no direito administrativo, porque lá se trata sobre isso há muito tempo, que é o desvio de finalidade. Durante muito tempo, o direito administrativo dizia que o desvio de finalidade feria o princípio da moralidade. Com o evoluir da doutrina e da jurisprudência, hoje é pacífico no direito administrativo que o desvio de finalidade do ato administrativo fere a legalidade, porque só foi atribuído aquele poder ao legislador, só foi atribuído aquele poder ao administrador público, se ele destinasse o recurso para os fins previamente determinados pela Constituição.
A única divergência ou a única dúvida que existe no direito administrativo ainda é que alguns doutrinadores e parte da jurisprudência entende que se ferido o interesse público ou a finalidade, se ferida a finalidade, mas mantido o interesse público, ou seja, se eu tirei da seguridade, mas apliquei na educação, convalidado estaria o ato. No direito tributário não se permite sequer essa licença, porque a finalidade no direito tributário é uma regra constitucional que legitima a tributação. Portanto, a finalidade no direito tributário, ou a finalidade das contribuições do artigo 149, permeiam a estrutura normativa, permeiam a legalidade. Qualquer predestinação, ou seja, desvio do recurso que seria destinado àquele previamente determinado direito social, qualquer retrocesso ou qualquer adestinação, ou seja, não destinar, deixar parada a importância nos cofres públicos, é passível sim de reclamação dos contribuintes, porque aquela norma se esvaziou, a legalidade foi ferida, a confiança foi ferida e a segurança jurídica foi ferida. Se nós quisermos discutir efetivamente a federação, que aliás eu dizia ali o professor Elcio, que eu não sei se temos uma federação, tamanho desequilíbrio existente entre os estados, a guerra instalada, que vocês vão ver aqui mais tarde, dos estados-membros, a guerra dos municípios. Existem empresas que já colocam na sua margem de lucro, no BDI, 2 ISS, para recolher para os 2 municípios para não ter confusão. A concentração de receitas da União, eu tenho minhas dúvidas, tenho seríssimas dúvidas se nós temos de fato uma federação, mas eu não tenho dúvida que qualquer modelo de reestruturação dessa federação passa por uma discussão séria sobre o custeio da Seguridade Social e dos direitos sociais. Não é possível a União concentrar tantos tributos, dizer que vai destinar à Seguridade, não destinar e não repartir. Se nós voltarmos a atenção para a vontade constitucional, se nós passarmos a prestar atenção na necessidade de efetivar a norma constitucional, eu não tenho a menor dúvida que esse sistema vai simplesmente ruir, porque nós veremos que a essência do sistema não está sendo obedecida. A finalidade que legitimou o legislador está absolutamente mitigada. E ela é, não tem dúvida, a essência do sistema de custeio da Seguridade Social. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, agradecer a paciência de vocês e dizer que eu estou à disposição para depois dos eventuais questionamentos.